Fala galera, professor Mariano na área, estamos aqui no sertão de Uqueí, na costa sul de São Sebastião. Hoje a gente vai fazer aqui um mini trabalho de campo. A gente vai fazer uma breve análise da paisagem, essa aqui atrás, aqui ó, beleza? Geralmente a gente faz essa análise num trabalho de campo, que a gente faz geralmente aí no meio do ano, mas infelizmente, né, a pandemia dificultou pra gente e a gente não conseguiu fazer presencialmente. Então, a gente vai tentar fazer ela aqui brevemente e espero que vocês gostem. Até minha roupa é temática, ó, com as formas de relevo, que é o que a gente vai tentar analisar hoje aqui. Vamos aproveitar a paisagem panorâmica aqui, ok? Para tentar identificar algumas formas, contornos do relevo e vamos tentar fazer algumas observações da paisagem, inclusive para tentar falar um pouco das questões ambientais que podem cercar esse lugar aqui. Então, o sol nasce aqui na frente, então nós estamos olhando agora para o leste. O oeste fica aqui para trás, ok? A nossa direita é o sul e a esquerda o norte, beleza? Para a gente fazer uma primeira análise geomorfológica, né, ou seja, sobre as formas do relevo, a gente precisa primeiro entender as partes, né? Para depois a gente entender o todo. Ou, como diz o esquartejador, vamos por partes. Bom, então a primeira coisa que a gente percebe aqui, que a gente repara, é esse morro aqui em cima, né? Esse contorno. Olha como ele é um paredão íngreme, né? Olha só, ele começa aqui, estão vendo? Faz o contorno para cá, certo? Segue o contorno fazendo um formato de círculos, tá vendo? Que ele vai circundando. E continua terminando de novo aqui na direção norte. Ou seja, se vocês repararem bem, ele faz um círculo, né? Essa parede ou a inclinação. Então quando a gente chama ladeira, digamos assim, essa ladeira é o que a gente chama de vertente. No topo da vertente, ou seja, o topo do morro aqui em cima, a gente chama de cume, ok? E aqui embaixo a gente vai chamar de fundo de vale. Então, galera, imaginando que a gente está fazendo uma caminhada aqui nessa área verde, quando a gente chegar lá no pé dessa vertente, nós subiremos, chegaremos no cume, ok? E do lado de lá, o lado de trás do morro, tem outra vertente, direcionando para o outro lado, ok? Por isso também que ele vai receber o nome de vertente, porque ele vai verter a água, vai direcionar a água para os dois lados. Então, pessoal, se a gente olhar bem, nós temos um relevo aqui no morro, né? Praticamente 360 graus, circular, onde nós temos o entorno mais elevado, que é esse morro, ok? E o centro mais rebaixado, formando aqui, ou tendo um formato do que a gente chama de bacia. Então alguém agora pode me perguntar, nossa, professor, por isso que a gente chama de bacia hidrográfica? Sim, exatamente, isso é uma bacia hidrográfica, ou melhor, uma microbacia hidrográfica, porque ela compõe uma outra bacia hidrográfica maior que a do rio Juqueí, ok? No topo da vertente nós temos o cume, e esse desenho, esse contorno feito no morro, tá vendo? Que ele delinea essa linha, né? Que contorna o topo do morro, é o que a gente chama de linha decumeada, ok? Tem esse nome justamente porque a linha, né? Que faz o desenho do cume, em que separa a vertente direcionada para o nosso lado e a vertente direcionada para o lado de lá. Outro aspecto importante para a gente entender é que a linha de cumeada, que faz o contorno do morro aqui em cima, ela também é conhecida como divisor de águas. Por que esse nome? Porque ela divide as águas, ela direciona para bacias hidrográficas diferentes. Então, toda a água da chuva, toda a precipitação que ocorrer do divisor de águas, da linha de cumeada para a nossa direção, vai cair para a nossa microbacia. Toda a água que cair do divisor de águas para lá, vai verter a água, através da vertente, para a outra microbacia. Aqui na parte de baixo, no fundo de vale, nós temos predominantemente uma gramínea, tá vendo? Uma vegetação mais verdinha clara. Aqui a gente tem uma linha também de vegetação mais escura ou mais densa, tá vendo? O que isso aqui sugere pra gente? Que aqui é onde está o rio dessa bacia hidrográfica, porque toda bacia hidrográfica tem um rio principal. E essa vegetação mais escura, que faz esse contorno, esse caminho, é o que a gente chama de mata ciliar. Aliás, chama mata ciliar, esse nome mata ciliar, né, para nos lembrar de cílios. Os cílios dos nossos olhos é assim, não é? Os cílios servem para quê? Para proteger os olhos, né, de impurezas, de sujeira. Então ele protege os olhos. A mata ciliar é a mesma coisa, ela serve para proteção dos mananciais, proteção dos recursos hídricos, né, impedindo, por exemplo, o assoreamento do rio
ou seja, muita carga, né? Muita deposição de sedimentos dos morros, ou se tivermos ocupações residenciais aqui em cima, por exemplo, né? Vai gerar um maior processo de deposição de sedimentos, de solo nessa área mais baixa, ok? Isso poderia assorear o rio, ou seja, enterrar o rio, digamos assim, certo? E isso prejudicaria o ciclo hidrológico, por exemplo, dessa região. Nós usamos alguns termos aí como pontos de referência. Então, por exemplo, digamos que nós estamos aqui, onde tem esse P amarelo aqui, tá vendo? Onde tem uma arvorezinha florida. Se nós estamos aqui, certo? Meu dedo é uma pessoa. E nós estamos falando que vamos caminhar ou andar em direção à nascente, nós estamos dizendo que vamos caminhar ou nós vamos em direção à montante, certo? Ou, por exemplo, podemos dizer que aquela construção lá na frente, onde tem aquele helicóptero ali, ó, está a montante desse P, ok? Quando nós estamos nos referindo às áreas mais baixas, ou seja, onde o rio deságua, nós dizemos que está a jusante. Então, nós podemos dizer que do IP para a direita, ou do IP para onde o rio deságua, nós vamos a jusante. E do IP para frente, nós vamos a montante do IP. Beleza? Então, galera, aqui na nossa frente a gente tem a vertente, ok? O fundo de vale, né? Essa parte de gramínea, que a gente chama de área de inundação, ou o leito maior do rio, que durante a maior parte do ano ela permanece seca, ok? E nos períodos de mais intensidade de chuva, principalmente de dezembro a março, abril, por exemplo, esse rio que está aqui dentro dessa vegetação aqui, dessa mata ciliar, ele inunda, ok? Ocupando essa área maior. E em períodos de maior estiagem, não que aqui nós temos longos períodos de seca, mas em períodos menos chuvosos, essa área aqui de várzea, ela fica seca. E durante os períodos de cheia, ou seja, são os períodos chuvosos que aumentam o volume do rio, o rio extravasa, o rio passa dessa área mais estreitinha aqui de mata ciliar para fora, ok? O que é importante a gente entender daqui, pessoal, que essa área aqui de gramínea, onde é o leito maior do rio, onde é a área de inundação do rio, ela é naturalmente inundável e, portanto, ela não é indicada, por exemplo, para ocupação de residências, de comércio, né, de rodovias ou de ruas. Se tivermos construções aqui, elas serão inundadas, porque se a gente aumentar a impermeabilização do solo, ou seja, se nós ocuparmos o solo com cimento, com concreto, com casa, com rua, a água vai deixar de infiltrar nessa região. Inclusive, galera, essa visão que a gente está tendo aqui, dessa área de inundação, o rio, a mata ciliar, toda essa região aqui é o que a gente chama de área de preservação permanente, ou seja, APP. Ela é protegida por lei. Então, é proibido, por exemplo, nessa região, ocupar com residências, com indústrias, né? Ou assorear, ou aterrar o rio. Então, nós não podemos, por exemplo, utilizar essa área aqui como uma área de aterramento, ou fazer aterramento para construção civil. É proibido mexer nessa região, justamente porque era uma área importante para o ciclo hidrológico, para as espécies vegetais e animais. Ok? Então, áreas de nascente são áreas importantes, por exemplo, que vão originar, né, os rios, que vão possibilitar a vida aquática, a biodiversidade de plantas, né, de espécies vegetais. Então, galera, se a gente vai fazer uma análise ambiental, por exemplo, uma análise da qualidade de água desse córrego aqui, só que daqui a muitos quilômetros lá na frente, e nós detectarmos, por exemplo, contaminação de água por esgoto, nós temos que olhar toda a microbacia. Não apenas o córrego, porque às vezes o problema que origina aquela contaminação lá na frente daqui a quilômetros se originou aqui, por exemplo, na nascente, ok? Ou aqui em cima, na vertente. Às vezes nós temos, por exemplo, a fonte de poluição está aqui no alto do morro, ok? E não lá onde a gente coletou a água. Por isso, quando a gente vai fazer uma análise ambiental, a gente precisa analisar toda a microbacia e assim termos a certeza ou podemos apontar qual é a origem daquela problemática ambiental. Então, galera, para quem trabalha com água, né, com recursos hídricos, a gente não trabalha com apenas um rio ou não trabalha apenas com a área de inundação, a gente trabalha com toda a bacia hidrográfica.
Isso a gente chama de unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Qual que é essa unidade? A bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é uma das principais unidades para a gente trabalhar com recursos hídricos. Se olharmos o entorno, nós não temos nenhuma ocupação humana na vertente. Isso faz com que a vertente não tenha, por exemplo, nenhuma cicatriz de processos erosivos. Não que em áreas de densa cobertura vegetal, como a que a gente tem aqui, por exemplo, não haja deslizamentos. Também ocorrem processos erosivos em áreas com grande cobertura vegetal. A diferença é que a cobertura vegetal acaba protegendo melhor esse morro, ok? Então faz com que os processos erosivos sejam menos intensos. Portanto, se eu for lá no topo do morro e devastá-lo, promover, por exemplo, um desmatamento, eu estarei acelerando os processos erosivos justamente porque o solo vai perder essa camada, essa rede de proteção formada pelas copas das árvores, pelas raízes, né, que diminuem aí o impacto da chuva, da gota da chuva sobre o solo e assim por diante. É inclusive recomendado que não se faça construções acima de 45 graus de inclinação numa vertente. Por quê? Porque isso viabiliza, potencializa os processos erosivos. Então, galera, eu vou encerrar por aqui. A neblina está ficando cada vez mais intensa, né, dificultando a nossa visualização. Espero que vocês tenham gostado. Não é a mesma coisa que a gente fazer uma aula ao vivo, né, um trabalho de campo ao vivo, com todo mundo junto, tirando as dúvidas. Mas eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos abordar um pouquinho aí sobre a análise da paisagem no que concerne aí a forma de relevo e a rede hidrográfica, ok? É isso aí, até a próxima. Abraços, tchau!